Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, reconheço a tua presença, Senhor. Seja engrandecido, Deus, na minha vida. Oh, aleluia. Seja engrandecido, Senhor. Oh, digno de honra e glória e louvor e adoração. Seja exaltado, Senhor, na beleza da tua santidade. Eu salmodiarei a ti, digo as tuas maravilhas. O Deus tão grande e bom, que ama o seu povo. Amém, irmãos. Graças a Deus. É tão bom poder adorar ao nosso Deus, né? Na beleza da sua santidade, o nosso Deus único e verdadeiro. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia. Glórias a Deus. O pessoal está dizendo que lugar lindo. É que é a igreja. Acho que é Fernando e Rossano aí, é a igreja, irmão. A gente está só mudando os focos aqui é a parte de fora da igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas na verdade o melhor lugar do mundo é a presença do Altíssimo, né? A presença de Deus. É até isso, também a gente vai tratar nesses salmos de hoje sobre a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Ele é o nosso Pai. Hoje, como vocês sabem, nós vamos tratar dos salmos 16 e 17. Amanhã nós vamos deixar o dia a live toda para o salmo 18, que é um salmo grande, um salmo muito bom. E para mim, especialmente, assim, pessoalmente, muito importante o salmo 18, né? Depois eu vou contar um testemunho amanhã sobre o salmo 18. Mas no salmo 16 e 17,
Então vamos fazer um pouco diferente hoje, né? Em vez de a gente tratar primeiro do 16 para depois do 17, nós vamos tratar primeiro do 17 para depois falar do 16, amém? Por quê? Porque o 17 ele vai repetindo mais ou menos aquilo que ele tratou em alguns salmos, né? Há sempre aquela forma tradicional de Davi, né? Questionar o que está acontecendo, clamar a Deus por uma intervenção sobrenatural. E aí ele faz aquela comparação entre a vida do ímpio e a vida daquele que teme ao Senhor. E no Salmo 16, ele tem um pouco diferente do 17. Então vamos ler o Salmo 17 primeiro, depois a gente lê o Salmo 16, ok? Então diz assim o Salmo 17, tá? O Salmo 17 diz assim: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor e dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Se você percebe aqui que é uma recorrência, geralmente é a forma que Davi faz os salmos dele, ele compara-se e diz: ó Senhor, vê a minha vida, tenho buscado a Ti, ouve a minha oração. No versículo 2 ele continua dizendo: baixe de Tua presença o julgamento a meu respeito e os Teus olhos vejam com equidade. Sonda-me o coração de noite, me visitas e prove-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então, ele está dizendo mais uma vez aqui sobre a questão da integridade, de manter-se firme, íntegro, algo que nós tratamos ontem, né, no Salmo 13, 14, 15, né, falamos sobre isso muito. Ele trata muito sobre questão de integridade de palavra, ter uma só palavra, integridade de atitude. E aí ele diz, versículo 5, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Claramente ele está fazendo alusão aqui à palavra, a se manter firme na palavra. E isso é algo que tanto valia na velha aliança como vale na nova aliança, né? Na realidade ainda muito mais, porque naquele tempo eles seguiam o que estava na palavra como um preceito para a vida cotidiana, no sentido de prática para ser justificado pela lei. Hoje a palavra, ela não só tem esse sentido de vida cotidiana e de prática, mas não para justificar a sua vida, mas para renovar a sua mente, e porque nas realidades da palavra é que você encontra a forma de você viver em vitória, de você se encher de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Então a mesma palavra é a mesma importância, né? Mas é dessa forma que nós vemos na nova aliança. Mas esse princípio vale para as duas alianças, né? E aqui no versículo 6 ele diz: eu te invoco a Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Porque está fazendo alusão à oração, né? Um versículo como esse pode ser muito bem ser usado para um ensino ou para um estudo sobre oração, porque Deus ouve as nossas orações, Deus ouve as orações daqueles que são seus, e muito mais agora na nova aliança, porque nós temos livre acesso à presença de Deus. Hebreus diz que pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença do Todo-Poderoso, amém? Isso é muito importante, porque isso mostra que o nível da oração hoje, ela é mais fácil você se envolver na oração hoje do que naquela época, porque hoje você tem uma aliança com Deus, você está ligado com Ele, você é ramo da videira, as suas orações são ouvidas e são respondidas, amém? E no versículo 7, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua direita buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Está falando sobre proteção. É algo que ele trata também lá em variados salmos, e tem o Salmo 91, né? Que trata sobre essa questão da proteção, de quem habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, né? Então ali a ideia é justamente essa, como se você estivesse debaixo das asas do Senhor e Ele protege a tua vida. Como nós temos falado muitas vezes, não tem lugar para medo na vida do cristão, porque o medo é uma fé negativa, né? O que é uma fé negativa? É claro que não existe isso, fé um sinal de negativo. Nós estamos falando de uma fé em coisas negativas, né? Uma fé no poder do maligno, uma fé no medo. O medo é isso.
mas quando você está cheio do Senhor e da sua palavra, não há lugar para medo, mas sim para confiança, há lugar sim para a vitória, para uma vida de fé. E ele diz assim, ele guarda-me como as meninas dos olhos e esconde-me na sombra das suas asas. Versículo 9. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Ele aqui começa a fazer aquilo que geralmente Davi trata muito, que é essa questão que eu sempre falo, que é essa sensação que ele tem, ou real também, porque ele era um rei que era muito odiado pelos seus invejosos, pelos seus inimigos, que era essa questão de que havia sempre inimigos ao redor deles. Como nós dissemos em outros salmos, né? Hoje o teu inimigo não são pessoas, o teu inimigo é Satanás e os demônios. Como disse Paulo lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra demônios. Essa é que é a nossa luta, tá? Então podemos trazer isso com relação hoje na Nova Aliança, com o que acontece espiritualmente, né? Na verdade, o diabo ele quer ver a tua morte, o diabo quer ver a tua destruição. Como disse o Senhor Jesus, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus vem dar vida em abundância, mas os demônios eles estão querendo destruir as nossas vidas, mas ele está falando aqui que há uma proteção sobre a sua vida, há uma proteção para aqueles que confiam no Senhor. E ele vai fazendo mais uma vez a comparação com relação a isso. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Versículo 13. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujos ventres tu enches dos seus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobram deixa os seus pequeninos. Tá? Esse versículo 14 é um pouco controverso, mas a questão é porque, como está escrito no hebraico, há versões que dizem outra coisa, né? Um pouco aqui, quando a gente vê, a gente tem ideia de que Deus está abençoando essa pessoa, mas tem outras versões que dizem mais ou menos assim, para você entender. Com tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos cuja o tesouro é somente dessa vida, e os quais o resultado da vida deles passa para os filhos deles e para os netos dele, né? Então a ideia, na verdade, no hebraico aqui, é que eles têm foco, os homens mundanos, eles têm foco só nas coisas da terra, só no sucesso material, só no dinheiro, mas o resultado disso aí, a colheita disso aí, não só vem sobre a vida dele, como também sobre os seus filhos. É esse o sentido desse versículo. No versículo 15 ele diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Né? Esse versículo 15 dá a entender também sobre o porvir. Né? Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então veja, esse Salmo 17, ele é um salmo em que é mais ou menos uma repetição de alguns salmos, a forma como Davi trata. Sempre é isso, a questão da integridade dos filhos de Deus, daqueles que são do Senhor, e a impiedade dos ímpios, daqueles que não querem saber de nada com Deus. E aí ele faz aquele clamor, né? Ajuda-me, Senhor, eu busco os teus olhos, eu sei que tu me ouves, e assim por diante. Eu deixei esse salmo por primeiro, já porque ele tem uma certa repetição. Embora seja poderoso também, mas ele repete mais ou menos a fórmula de outros salmos. E agora eu quero ver com vocês o que está escrito lá no Salmo 16. Ele é um pouco diferente, tá? E tem mais algumas revelações aqui, especialmente com relação à realidade da nova criação. No Salmo 16, ele começa logo dizendo assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então já tem aqui não só um clamor por ser protegido por Deus, mas é mais ou menos o que acontece lá no Salmo 91, quando diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará.
E é interessante que é parecido mesmo com o Salmo 91, porque no Salmo 91, por duas vezes, o salmista diz ao Senhor, aquele que fala alguma coisa. E aqui ele diz também algo no versículo 2. Eu digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Então aí você vai vendo o poder das palavras desse salmo. Esse salmo ele trata muito firme essa questão de que o Senhor é a porção, o Senhor é que importa, que nada mais material importa, que somente a presença de Deus é que importa, e isso é uma realidade muito forte e especial agora na nova aliança. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos disso que está acontecendo aí, você vê que o mais importante é realmente a presença de Deus, que você deveria saber pelo menos, que como filho de Deus, você já está na presença de Deus, você já tem acesso à presença de Deus, mas também é algo que ele fala aqui sobre essa questão da consideração da presença de Deus, porque você pode até saber na tua mente que você já está na presença de Deus, e você pode até se considerar como filho de Deus, tendo então a presença de Deus, mas você tem que considerar e agir como se estivesse na presença de Deus. Isso é o que nós chamamos de o temor ao Senhor, Mas vamos lá, vamos continuando. O que é que ele diz? Versículo 3. Quanto aos santos, olha que versículo poderoso. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Que coisa linda, esse versículo 3 é maravilhoso, Ele está dizendo que os santos, veja que isso aqui é a velha aliança, irmão, está apontando para realidades da nova, então muito mais forte e muito mais revelacional é a nova aliança isso aqui. São eles os notáveis, a palavra no hebraico é adir, que significa os príncipes, os reis e os majestosos, ou seja, é aquilo que está escrito nas cartas, que nós somos nação santa, povo de exclusividade dele, nós somos uma nação santa, o sacerdócio real, nós somos os nobres, nós somos os príncipes dessa terra. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus Cristo disse assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, isso significa que nós somos a razão pelo qual esse mundo não apodrece. Nós somos a razão pelo qual esse mundo ainda não caiu em umas trevas definitivas. Eles que estão no mundo não percebem isso, mas biblicamente é isso que significa. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos o sal da terra, aquilo que faz com que o mundo não apodreça. E nós somos a luz do mundo, porque a luz que há em Deus, ela é ministrada através da igreja. E aqui o salmista Davi diz que os santos que há na terra são os notáveis, são os príncipes, são os reis, são os nobres, nos quais eu tenho o meu prazer. Então aqui há uma outra revelação também que vale tremendamente para a nova aliança. Não só você é tudo isso, como também Davi está dizendo que o prazer dele era realmente a comunhão com essas pessoas, Então nos mostra que a necessidade e a importância que nós devemos ter da comunhão no corpo de Cristo. Há pessoas que não entendem, não têm revelação sobre isso, e pensam, por exemplo, que é vir para a igreja e pelo muito vir para a igreja, para as reuniões, aquilo é o maior prazer na vida dela. Mas existe um componente muito grande da comunhão entre os irmãos, É por isso que é tão errado, eu chego a dizer que é pecado, porque se você não está cumprindo cabalmente o que a Bíblia diz, então é pecado quando as pessoas dizem que não há necessidade de ir para uma igreja e que só basta ficar em casa porque a igreja é o corpo de Cristo, então eu estando na minha casa eu sou o corpo de Cristo. É claro que a igreja é o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo tem prazer nos notáveis, nos outros, nos nobres, nos irmãos. A igreja de Cristo deve ter prazer da comunhão, irmãos. Se nós não temos prazer na comunhão, há alguma coisa errada conosco.
Ah, mas é porque eu vou para a igreja e às vezes eu me decepciono com A, com B e com C. Então há algo errado, porque você não tem que viver em função daquilo que você está vendo na vida das pessoas. A comunhão não tem a ver com eu julgar as pessoas. A comunhão tem a ver com o amor, com aquela minha vontade que é própria daquele que nasceu de novo, de abençoar, de ministrar, de orar, né? De abraçar, de ter comunhão, não porque aquela pessoa tenha talvez um temperamento que se encaixa com o meu, ou tenha os mesmos pontos de vista que eu tenho sobre alguns assuntos, não tem nada a ver com isso. É uma ligação espiritual, é uma ligação que o mais importante para essas pessoas é a comunhão mútua do Evangelho, da palavra, do Senhor, dos dons do Espírito Santo. Isso é algo que Deus depositou dentro do coração dos filhos de Deus, do corpo de Cristo. Então, se alguém acha que não tem necessidade disso e que isso é bobagem, que é melhor ficar em casa, então com certeza está pecando, e é um pecado muito sério esse, né? Na verdade é um pecado de exclusão do corpo, é como se a mão quisesse andar sozinha, separado do corpo, amém? Jesus é o cabeça, mas não existe cabeça sem corpo, né? Jesus tem uma cabeça ligada a um corpo, e o corpo está ligado, tem a mão, tem a outra mão, isso significa que essa mão está ligada a essa também. Então essa mão não pode dizer, eu só considero a cabeça e eu vou só segurar a cabeça e não quero saber do resto do corpo. É mais ou menos isso que esse pessoal que fica tentando falar, né? Mas isto é totalmente contrário à palavra, contrário a Deus, e é pecado, pecado mesmo. Não é uma questão de ponto de vista, é uma questão de desconsiderar princípios espirituais e a unidade do corpo de Cristo. Mas olha só, versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então, apesar de ser um versículo assim, vamos dizer assim, mais de juízo, né? Ele está falando de a consequência de quem está longe de Deus, mas é uma tremenda verdade. E com certeza se cumprirá. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então, aqui está falando claramente de desviar-se, né? Pessoas que trocam Deus, não é pessoas que não conheciam Deus. São pessoas que trocam Deus por outros deuses. E que deuses são esses? Não está falando de deuses da Mesopotâmia, da terra de Canaã. Ele está falando de tudo que se pode se tornar Deus, né? Então tem pessoas que, por exemplo, trocam o Senhor por coisas que têm a ver do mundo, trabalho, diversões, e trocam as coisas de Deus por isso, né? Há até casos de pessoas que são enganadas por demônios e consideram que quando ficam em casa ou quando ficam longe de Deus para estar mais tempo com a família, significa que está correto, porque a família tem que estar em primeiro lugar. Irmãos, com certeza a família é um projeto de Deus, você deve ser ministro em primeiro lugar da sua família, você deve ser o pastor da sua família, você deve abençoar os seus, mas nunca se esqueça da sequência correta de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor, sobre todas as coisas, porque você só tem família, você só tem esposo, você só tem esposa e você só tem filhos por causa de Deus, você só tem trabalho por causa de Deus, você só tem saúde por causa de Deus. Aí alguns pensam assim, não, mas eu considero Deus em primeiro lugar, eu só estou dizendo é ministério, é igreja. Irmãos, ir para a igreja não é ministério, irmãos. Ministério tem a ver com o trabalho, tá? Então, por exemplo, o que seria errado, a pessoa que está pregando e tem um chamado, considerar mais as agendas de pregação mais do que a família, ou nunca ter um tempo para a família. Um tempo, não quer dizer que não ministrem, amém? Então você tem que ter um dia da semana para a família, né? Mas se tem chamado, tem que trabalhar, tem que ministrar, mas isso não pode ser considerado um prioritário sobre a família. Mas as pessoas estão confundindo ministério com a presença de Deus. Então, em primeiro lugar está o Senhor, na oração, na comunhão, na sua meditação diária da palavra. E ir para a igreja, irmãos, é participar da mesma unção coletiva, é participar do corpo de Cristo, é não só prestar adoração a Deus sobre todas as coisas, como receber algo da parte de Deus. Isso não é ministério.
Então tem pessoas, eu já ouvi casos como esse, de pessoas que deixam de ir para a igreja para poder ficar em casa e aí diz, não, eu tenho que priorizar a minha família, porque o meu ministério em primeiro lugar é família. Irmãos, ministério não tem nada a ver com participar da comunhão dos santos, com adorar a Deus, com receber a palavra, irmãos. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então é preciso ter cuidado, porque há pessoas, muitos, que já naufragaram na fé e já se desviaram e trocaram o Senhor por outros deuses, porque as coisas começam devagarzinho. Se você pensa que o diabo é tão bobo que vai vir na sua frente com a propaganda explícita da sua maldade para você cair, você está muito enganado. Tudo começa devagarzinho. Uma pessoa não se desvia simplesmente porque um dia amanheceu e agora estou desviado. Não, a pessoa se desvia porque pouco a pouco ideias erradas e um espírito de engano começa a influenciar aquela pessoa. E eu já tenho percebido que algumas pessoas naufragam totalmente na fé, muitas vezes por começar com isso. Deixar de ir para os cultos, deixar de ir para as reuniões, porque não, nós somos o corpo de Cristo e eu posso me reunir na minha casa. Isso é um engano, irmãos. É claro que na sua casa há a presença de Deus, mas você não vai conseguir manter uma vida de fidelidade só na sua casa. Um outro engano, não vem para os cultos porque diz que tem que passear com a família e é prioridade o ministério da família. Família é realmente importante, irmãos, mas não vir para os cultos não tem nada a ver com ministério. Quando a pessoa deixa de vir para os cultos, para as reuniões, ou deixa de ter comunhão com Deus, ela está desconsiderando Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante, porque é por aí que entra o engano. E a pessoa vai ficando fria, até que chega um momento que diz, sabe uma coisa, eu prefiro estar aqui assistindo meu filme, eu prefiro estar aqui, fazer uma pizza com a minha família e assistir um filme, do que ir para aquela igreja lá, daquele povo falso. Aí já começa a julgar, povo falso, povo isso, povo aquilo outro. É muito mais gostoso estar com a minha família. É claro que estar com os seus, com a sua família, é bom, irmãos, mas você tem que entender que quando você vai para o culto, você não está fazendo algo religioso, você não está fazendo algo de ministério. Quando você vai para o culto, você está considerando a presença de Deus. Tenha muito cuidado, porque é justamente por aí que entra o engano. E é por isso que há tantos desigrejados, né, por aí, que é esse termo que foi inventado. Tantas pessoas longe de Deus. Mas a Bíblia deixa clara a advertência. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, qualquer que seja o Deus. Tem pessoas que colocam como Deus a família, tem pessoas que colocam como Deus o trabalho, tem pessoas que colocam como Deus alguma coisa material ou algum objetivo pessoal, tem pessoas que colocam como Deus algum hobby ou alguma coisa que tem tempo para se divertir, mas a Bíblia deixa claro que tudo tem o seu tempo e você não pode mercadejar ou negociar o tempo que deve ser do Senhor. O tempo do Senhor é mais importante do que tudo na sua vida, do que tudo, irmão, tudo, até comer, beber, dormir, família, trabalho, do que tudo, irmãos. Você só tem saúde por causa do Senhor. Quando a pessoa começa a quebrar essa escala de valores e colocar o que é embaixo, o segundo lugar em primeiro, a vida começa a ficar totalmente desmantelada. Inicialmente vai vindo aquele esfriamento, depois a pessoa não tem mais vontade de estar na igreja, né? E aí a coisa começa a degringolar, né? Nos relacionamentos familiares, no relacionamento com outras pessoas. Há algumas pessoas que a família é totalmente destruída, mas profissionalmente, como não está mais querendo dar de Deus nem nada, está só na parte da profissão, muitas vezes desenvolve a área profissional, começa a ter um certo dinheiro e acha que perdeu tempo indo para a igreja, né? E não vê ele ou ela que começa a ser destruído da vida totalmente por desconsiderar os princípios espirituais. E lá na frente a bomba termina explodindo também na parte profissional e financeira. Infelizmente, muitas são as penas ou as coisas ruins que podem acontecer àqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Mas olha que coisa maravilhosa que ele diz no 5. Esse versículo é poderoso. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Que coisa linda, né? Então ele está falando aqui justamente sobre o que realmente importa. E essa palavra arrimo é tamak, que significa sustentado, amparar, né? Tu és o meu amparo, o amparo do meu futuro. Aquilo que realmente determina e segura o meu caminho para eu ir para algum lugar.
aquilo que realmente é segurança, né? É isso que significa essa palavra tamak, né? Aquilo que é segurança. O Senhor é a minha herança e o meu cálice, e é a segurança, a proteção daquilo que vai dar o meu futuro, daquilo que vai dar a minha sorte. Então é um ensino tremendo que você não pode esquecer e que vale para todas as épocas da humanidade, desde o início, desde Adão. Esse é um princípio espiritual, assim como a lei da semeadura, é que você considerar Deus como mais importante na sua vida e entender que Ele é a sua porção. Ele está fazendo uma comparação aqui que se encaixa perfeitamente nesses exemplos que nós lemos agora, né? Eu falei sobre pessoas que gastam tempo com diversões ou com parte profissional e tal, em vez de estar na presença do Senhor, e ele está dizendo que o Senhor é que é a porção dele, ou seja, aquilo que realmente é proveitoso, aquilo que realmente é uma herança, aquilo que realmente é um investimento para o futuro, só pode perdurar e só tem razão de existir se for por considerar Deus como o principal investimento. O principal investimento não é a diversão, o principal investimento não é o trabalho, o principal investimento é a presença do Senhor. O Senhor é a porção da minha herança, do meu cálice, e é a segurança do meu futuro. Que versículo poderoso, e realmente é um princípio espiritual que vale para toda a eternidade, amém? E aí, olha que coisa linda, ele começa, é como se ele tivesse um vislumbre espiritual do que é realmente essa esperança do chamamento, como Paulo estava orando lá na carta dos Efésios. Vamos já falar sobre isso, porque ele diz assim, ó: caem-me as divisas em lugares amenos. Que divisas são essas? Ele está falando sobre limites. Ele está dizendo, eu fui presenteado com limites, com cercas, como se fosse a minha fazenda, em lugares amenos. Aí ele diz, é muito linda a minha herança. Do que ele está falando? A ideia aqui é como se Deus tivesse presenteado ele de uma fazenda maravilhosa, com pomares, com plantações, e é uma fazenda linda, é um lugar ameno. Os limites daquilo que Deus deu é um lugar maravilhoso. Ele está trazendo uma revelação, irmãos, espiritual, que já valia na velha aliança, mas se cumpre totalmente na nova aliança. Na presença do Senhor, a fartura. Aquilo que Deus tem para você, irmãos, Ele tem só para você. Amém? É preciso você entender que Deus abençoou todos aqueles que são seus filhos. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É exatamente o que o salmista está dizendo assim: olha, cai-me os limites, as cercas da minha fazenda em lugares amenos, em lugares férteis. É muito linda a minha herança. E aí a gente faz o link, ou seja, você pega isso aí com aquilo que Paulo está orando lá em Efésios capítulo 1, né? Ele diz que está de joelho orando para que caísse no coração daqueles crentes na cidade de Éfeso um entendimento espiritual para eles entenderem a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da herança nos santos. Riqueza da glória da herança dos santos. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Qual é a porção que você tem? O que Deus reservou para você? Na família, né? No futuro, nas finanças, no ministério, em todas as áreas da tua vida. O que é que Deus reservou para você? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode pegar isso aqui que Davi disse. É muito linda a tua herança. Ele não está falando só sobre o futuro, lá nos céus, o reino dos céus, celestial. Ele está falando já agora. O que Deus projetou para a sua vida é muito lindo. Vale também esse versículo como profecia, ou um versículo profético a respeito do arrebatamento, a respeito das nossas bodas do Cordeiro, a respeito do tempo do milênio, a respeito da nossa vida lá na Jerusalém que vai descer dos céus. Claro, mas ele está falando que já começa aqui, irmãos. Olha, é como se Davi dissesse, eu estou vendo.
É interessante, isso acontece muito nos Salmos de Davi. É como se ele está ali, ó Senhor, tem misericórdia, olha a situação, tem inimigos, eu me coloco diante de Ti, ouve a minha oração, Senhor, Senhor. Aí ele chega aqui, ele faz uma conexão e diz, olha, é muito sofredor aquele que deixa Deus por outros deuses. Mas a minha porção, é como se ele agora vem a revelação, né? A minha porção é o Senhor, né? Ele é a segurança do meu futuro. Aí ele vislumbra, ele tem uma visão espiritual, aquilo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, que está orando para que os crentes entendessem aquilo, né? Ele vê a herança, o futuro, ele vê o que Deus reservou para ele, na saúde, na família, ele vê tudo, ele vê a minha herança é muito linda, o meu futuro é muito lindo. E Paulo lá em Efésios, ele diz, olha, para que vocês entendam a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória que vocês têm no meio dos santos. E aí ele diz mais, e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós que cremos. Não é lindo isso? Suprema grandeza do seu poder. Esse versículo Paulo usa 4 palavras para poder. É dunamis, kratos, são 4 palavras. Suprema grandeza do seu poder que opera em nós. Opera em nós, não opera no mundo, irmãos. Não opera no pastor, não opera no apóstolo. Opera em nós que cremos, em todos aqueles que creem. E aí ele explica que esse poder é tão grande que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, faz o link aqui com isso que Davi disse. É muito linda a minha herança. A minha porção é o Senhor. O Senhor é a segurança do meu futuro. O Senhor reservou para nós, irmãos, um futuro de bênçãos, um futuro de glórias. Mas, evidentemente, essas coisas só acontecem quando você anda em fé, quando você crê, irmãos. E esse é o motivo pelo qual algumas pessoas não usufruem disso. Né? Muitos ficam dizendo, mas se essas coisas fossem verdade, por que tem tantos crentes que sofrem isso e aquilo? Irmãos, a Bíblia diz, a fé que tu tem para ti. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos nos encher da palavra para que a nossa fé seja ativa, a nossa fé seja destravada, a nossa fé seja fluídica, a nossa fé seja dinâmica, a nossa fé opere aquilo que é a herança que Deus tem para nós. Porque Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Então está lá para se manifestar aqui. Nós precisamos entender que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Amém? E aí, depois dessa revelação poderosa a respeito das bênçãos, do futuro que Deus reservou para aqueles que creem, né? Eu posso até imaginar que Paulo, quando fez essa oração de Efésios, talvez ele tivesse lido um salmo, porque eu vou dizer um negócio, se eu ler um versículo como esse, cai-me as dívidas em lugares amenos e é muito linda a minha herança, com certeza o que eu me lembro de primeiro é aquilo que Paulo disse, a esperança do seu chamamento e com a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, que herança é essa? É aquilo que Deus reservou para nós. Amém? E aí ele diz algo também maravilhoso. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus nos aconselha. Irmão, se isso era uma verdade para Davi, que era alguém que era chamado por Deus para ser o rei de Israel e foi ungido para ser isso, mas eles não tinham o Espírito Santo habitando constantemente na vida dele, esse Espírito vinha sobre ele. E a gente tem lido aqui esses salmos, o próprio salmo já é a prova disso, né? Ele começa clamando, chorando, desesperado, como se estivesse sozinho, e de repente ele muda, ele diz algo que na verdade é o Espírito da profecia, que é o Espírito de Jesus, como diz lá em Apocalipse, o Espírito da profecia é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Messias, é o Espírito do Filho. E esse Espírito da profecia, que é o Espírito de Jesus, vinha sobre ele, e vinha sobre ele aquela revelação de algo que ia acontecer no futuro e que está acontecendo hoje conosco, irmãos. Isso é uma coisa que eu sempre repito, você precisa entender que o Velho Testamento, ele aponta para realidades do Novo. Olha só o que Jesus Cristo disse, eu já citei isso em uma outra live. Jesus Cristo disse assim, olha, não houve nenhum profeta
como João Batista. Dentre os nascidos de mulher, nenhum foi como João Batista. Mas ele diz, todavia, o menor do reino de Deus é maior do que ele. O que ele está dizendo? O menor daqueles que vão nascer de novo e vão fazer parte do corpo de Cristo é maior do que João Batista, que foi o maior profeta. Mas por quê? Porque João Batista, apesar de ser um homem de Deus, ter seu lugar, ser salvo, mas ele não tinha como ele ser nascido de novo. Como é que ele ia ser nascido de novo, irmãos? Se o preço pelo pecado só ia ser pago quando Jesus se sacrificasse lá na cruz do Calvário. E ele fosse feito pecado, e ele fosse feito doente, e ele fosse feito maldito no meu e no seu lugar. Você entendeu? Então, quando Davi diz, olha, bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Se era verdade para Davi, agora você imagina você sendo filha e filho de Deus, nascido de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, habitação do Espírito Santo. Jesus habita no seu coração. Você imagina você, irmãos, pode ter absoluta certeza que se você aquieta o seu coração, as suas meditações interiores forem só o que está na palavra, e você se tranquiliza e pede a orientação do Espírito, o Espírito Santo do Senhor vai te aconselhar, até mesmo enquanto você está dormindo, enquanto você está deitado na cama, o Senhor vai te aconselhar. Isso não é maravilhoso? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus. O Espírito de Deus fala com você. Ele continua falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo fala para você todo dia, toda hora. Às vezes é por causa da nossa insensibilidade, por causa da falta de tempo de comunhão e de oração em línguas e de meditação da palavra e de considerar a presença de Deus em primeiro lugar, que faz com que algumas pessoas na igreja sejam insensíveis àquilo que Deus está tratando, àquilo que Deus está falando, irmão. Deus quer o melhor para você. Engana-se quem pensa que Deus fala só com o pastor. Não, Ele pode falar comigo, não só pelas minhas meditações particulares com o Senhor, mas também porque as direções que Ele me dá por causa do chamado, mas Ele fala com todo mundo, irmãos. O que você precisa comprar, o que você precisa vender, o que você precisa fazer, que amizades você tem que ter, que amizades você tem que deixar, que tempo você tem que investir, que tempo você tem que deixar, aquela coisa você tem que deixar para lá, o que você tem que fazer, que passo você vai dar, se é para a direita, se é para a esquerda. Tudo Deus vai te guiar, irmão, se você confia nele de todo o coração. Se era uma realidade para Davi, em que diz que Deus aconselhava ele, quanto mais para você que é filho de Deus. Amém? E aí o 8 diz, o Senhor, olha, preste atenção aqui que eu falei sobre considerar a presença de Deus. Olha o que ele diz, o Senhor, eu tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Mas meu Deus, que coisa linda, vinda de um homem que não tinha permanentemente o Espírito Santo dentro dele. Ele está dizendo, olha, eu só sei de uma coisa, a presença do Senhor eu considero todo o tempo. Ele tinha temor a Deus, irmãos. Ele considerava que os olhos do Senhor estão por toda a terra. E é assim que você tem que viver. Você não vive esse mundo. É incrível. Você liga essa televisão, e quando você liga a televisão, só o que tem é notícia ruim, são coisas que não vão edificar a sua vida. E tem gente que é tão afetada pela televisão que as verdades, a vida da pessoa é baseada na verdade da televisão, ou a verdade que o mundo diz, quando nós sabemos claramente que mesmo que existam coisas naturais, comprovadas cientificamente e materialmente, nenhuma dessas verdades naturais são mais verdade do que a maior de todas as verdades, que é a verdade da palavra, porque o universo, o mundo e tudo que existe foi criado pela palavra de Deus, conforme diz em Efésios capítulo 5, capítulo 11, versículo 3. Tudo foi criado por meio da palavra, irmãos. Então, vale a pena você considerar a presença do Senhor e a sua palavra em primeiríssimo lugar na sua vida. Amanhece o dia, palavra do Senhor. Amém?
Anoitece, palavra do Senhor. Vai dormir, palavra do Senhor, amém? Isso é considerar a presença. E esse é o grande segredo de Davi. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse mesmo homem que cometeu pecados horríveis, né? Porque Deus não disse que ele tem um coração dele, não é porque ele cometeu pecado, porque Deus sabia que ele não era nascido de novo e que tinha um temperamento que precisava ser resolvido. O que Deus considerava em Davi era a atitude dele de se quebrantar e reconhecer os seus pecados. Essa é a maior virtude de um homem e de uma mulher. Essa é a maior virtude. A maior virtude não é pregar bem, a maior virtude não é ser desenrolado, ser proativo. Isso aí são coisas que qualquer um do mundo tem, irmãos. A maior virtude de um filho e de uma filha de Deus não é tocar bem um instrumento, não é salmodiar, fazer poesias lindas, embora isso seja muito importante no louvor e na adoração, mas isso não é a maior virtude de alguém, irmãos. A maior virtude não é isso. A maior virtude de alguém não é trabalhar mais do que os outros. A maior virtude de alguém diante de Deus, e é isso que Deus considera como condição, vamos dizer assim, sine qua non. É o principal, e é por isso que ele disse que Davi era um homem segundo o coração dele. O principal para Deus é um coração quebrantado na presença dele. Alguém que se humilha, alguém que reconhece que estava errado e vai dizer: Senhor, eu errei e eu preciso me consertar. Amém? É claro que quando você nasce de novo, foi retirado todo o seu pecado. Mas isso não quer dizer que você não erra, é claro que erra. Ora, a história da humanidade e a história da igreja e o dia a dia da igreja prova quantas pessoas, mesmo nascidas de novo e cheias do Espírito, cometem erros, né? Por quê? Porque muitos, às vezes, até gastam tempo em adoração e estudo, mas tem um mecanismozinho, eu considero um bichinho na cabeça, é um vício de pensamento que muitas vezes leva a pessoa para ser orgulhoso e nunca considerar que tem que reconhecer os seus erros. Essa é a grande diferença e o segredo de Davi, é por isso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Não porque ele não cometia falhas, que ele cometeu falhas terríveis, mas por causa disso. Então lembra disso, porque mesmo na nova aliança, Deus considera isso como extremamente importante, viu? Porque é comum pessoas, mesmo nascidos de novo e tendo chamado, enveredarem para um caminho de orgulho por desconsiderarem essa importante verdade. E aí ele diz o quê? Olha que coisa linda no 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E aí ele começa a ativar as alegrias, os rios de água viva, né? Interessante. Lá em Isaías capítulo 12, versículo 3, diz assim: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Embora a alegria seja um fruto do Espírito recriado, né, em Cristo Jesus, mas já naquela época, mesmo eles não tendo nascido de novo, era revelado a importância da alegria. Tanto é que Neemias diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Não só no sentido espiritual, mas também até mesmo psicológico, irmão. Quando você aformoseia o seu rosto, quando você vive pensando em coisas alegres, você é mais tendencioso a ter uma vida melhor, as defesas do seu organismo aumentam, você vive bem, tá? E isso é uma verdade psicológica e também uma verdade espiritual que se cumpre espiritualmente na nova aliança, porque a alegria é o resultado, é um fruto do Espírito, é algo que é produzido, que está dentro do seu coração, recriado em Cristo Jesus, amém? E ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E ele explica por quê. Olha o que tem no versículo 10, você vai lembrar desse versículo: pois não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O que significa isso, irmão? Esse é um daqueles versículos-chave que mostra-se claramente a profecia, o aspecto profético. É aqueles momentos em que Davi, ele não só era um adorador, não só era o rei de Israel, mas Davi era um profeta também, irmãos. E muitas vezes no meio do salmo ele é levantado em profecia. E esse versículo é um versículo profético. Tanto é verdade que esse versículo é novamente citado lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 31, quando fala
Olha só, 2, versículo 30 e 31. Versículo 29 diz: irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, irmãos, ele está citando aqui o Salmo 16, esse que nós citamos, ok? Esse versículo que nós citamos: não deixarás, versículo 10, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. São duas coisas, dois aspectos aqui revelacionais desse versículo. Ele está falando sobre a ressurreição futura que vai acontecer, né, que todos serão ressuscitados, né? Ele vai participar da primeira ressurreição, mas não na primeira fase da primeira ressurreição, porque a primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição dos irmãos em Cristo que morreram e arrebatamento da igreja. Ele vai ser ressuscitado depois, quando os santos do Velho Testamento, que eram justos, dentre os quais Davi, forem ressuscitados. Então é um versículo profético a respeito desse fato, e é também uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus, que foi citado ali em Atos, no capítulo 2, versículos 29, 30, 31 e 32. Ok, irmãos? E aí ele termina no 11 dizendo o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua direita delícias perpetuamente. Esse versículo é tremendo. Essa palavra delícias é naim, que significa doçuras, deliciosos, amáveis, agradáveis, doçuras, delícias, coisas boas, presentes inesperados, coisas que Deus reservou para mim e para você. Nós podemos fazer alusão ao outro versículo que ele tratou aqui, né? Muito linda a minha herança. Irmãos, o que Deus tem para a tua vida, não só no futuro, no porvir, né, lá na Nova Jerusalém, mas agora, irmãos, você tem que crer nisso, porque tudo vai se manifestar aqui nessa terra pelo que você crê. O que vai acontecer lá no porvir vai acontecer de todo jeito, porque Deus já falou. Mas você precisa entender que nós reinamos em vida, como está escrito lá em Romanos. Nós reinamos em vida através de Jesus. Então o reino de Deus está dentro de nós. Ele não só se manifestará no dia do arrebatamento, mas ele se manifesta já hoje. Como? Pela fé. É o que nós falamos quando nós estamos ensinando escatologia. Por sinal, está o Wilma aqui, eu quero até lembrar você, nós vamos ter lá no sábado, 6 horas da tarde, uma live especial de escatologia, né? Os últimos tempos, o que virá, o que vai acontecer, e vai ser lá com a Wilma, amém? Está dado o recado aqui, né? Vocês vão ver os pôsteres aí, os cartazes no sábado, tá? Mas voltando ao ponto, eu sempre gosto de dizer nas aulas de escatologia, ou quando estou pregando ou ensinando sobre escatologia, o milênio, irmãos, já começa hoje para a gente. Eu não estou dizendo que o milênio se manifesta agora, nós já estamos no milênio, não é isso. O milênio vai acontecer depois de 7 anos da grande tribulação. Mas para os crentes, o milênio já está dentro de você. Lembra que Jesus Cristo disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Ele vem com visível aparência para os judeus, lá no milênio. Mas para nós, o milênio já começou agora. É por isso que Davi está dizendo profeticamente: é muito linda a minha herança, e na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Quer ver a prova? No milênio vai haver cura, vai haver saúde, vai haver prosperidade, vai haver provisão, abundância. E não são todas essas coisas que são prometidas para os filhos de Deus? A Bíblia diz que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. O que é que significa isso? Que você não só tem o direito de viver em saúde, como também pode orar pelas pessoas para elas andarem em saúde.
Provisão, a Bíblia garante que nós somos, o que é que diz lá em Filipenses? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Então, provisão é o que vai haver no milênio, mas pela fé já se manifesta para você. Você pode estar pensando assim, quando eu falo sobre isso, eu sempre digo isso, né? Ah, pastor, mas assim não é justo, né? A gente tem que usar fé para poder usufruir do milênio, e aquele povo lá vão receber de mão beijada. Você precisa usar agora, mas no arrebatamento, a partir daquele momento, você já vai estar com o corpo glorificado e tudo vai estar dando tudo certo para você. Você não precisa da manifestação do milênio. O milênio vai se manifestar para os judeus e nós vamos reinar com Jesus aqui no milênio, mas na verdade o usufruto do milênio para a vida material já se manifesta pela fé agora, e é por este motivo que no milênio nós vamos estar diferencialmente com o corpo glorificado. Por quê? Porque nós nós adquirimos essa vantagem pelo fato de, pela fé, crermos no Senhor. Você está vendo o mundo aí, né? O mundo, tem pessoas que dizem que Deus não existe e tal, porque eles não entendem que a manifestação de Deus nos dias de hoje é pela fé. A salvação é pela fé, a cura é pela fé, o enchimento do Espírito é pela fé, ou seja, tudo que aquilo que é do milênio, ou seja, o reino de Deus, já está dentro de nós e se manifesta pela fé. É por esse motivo nobre que a igreja adquire o direito de ser arrebatada e não passar pela grande tribulação. É por este motivo nobre, que não é pelo que vê, mas pelo que crê, que a igreja adquire o direito de governar com Cristo durante o período no milênio, no porvir. Você entendeu? É algo que se manifesta pela fé. Essa é uma atitude de nobreza. A Bíblia diz lá em Isaías que o nobre, ele mantém-se na sua nobreza e na sua nobreza persevera. Você está entendendo? Persevera. Então essa atitude de perseverança, essa atitude de manter-se firme na fé, é típica de pessoas nobres. E nós lemos aqui num versículo logo no início, que nós somos o quê? Os notáveis. A palavra notáveis no hebraico é adir, que significa príncipe, nobre, rei. Cristão é pessoa nobre. Os cristãos são reis e sacerdotes. Os cristãos são príncipes. Os cristãos são nobres, de uma linhagem real. E por ser nobres e de uma linhagem real, adquirem uma vida de bênção através da fé. Não estão recebendo de mão beijada no sentido de que manifesta-se algo pelo que vê. Eles têm que andar em fé, irmãos. Amém? É por isso que a igreja tem uma particularidade toda especial e será arrebatada. É por isso que a igreja vai estar com Cristo lá, enquanto o mundo vai estar na grande tribulação. Porque quem é que vai estar na grande tribulação? Aqueles que não creem, aqueles que não são nobres, aqueles que acham que os cristãos são bobões, que se fazer parte da igreja é tolice e que é só pessoa religiosa, que não tem nada na cabeça, são fanáticos, são fundamentalistas. Por essa atitude arrogante, o preço que eles vão receber é o juízo da grande tribulação. Por nossa atitude humilde de submeter-se a Deus em adoração e confiar nas promessas do Senhor, o preço que nós vamos receber é a nobreza de estarmos juntos para sempre com o Senhor Jesus, como a noiva de Cristo, e reinarmos com Ele no milênio, porque Deus é justo, Deus é fiel. Não é tremendo esses salmos, querido? Você entendeu agora por que nós lemos primeiro o Salmo 17, para depois lermos o 16? Porque o Salmo 17, ele cumpre aquele mesmo jeito de alguns salmos. Mas o Salmo 16, ele é repleto de revelação. Em especial, nós podemos ver claramente nesse Salmo 16, essa questão. O centro é: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. E por causa disso eu posso ter certeza que todo o meu futuro será uma grande bênção. É muito linda a minha herança. E na presença do Senhor, a fartura de alegria. Ele diz: quanto a mim, eu considero a presença do Senhor o tempo todo. Você está entendendo? Essa é a grande revelação desse Salmo 16. Na presença do Senhor, a fartura de alegria, há delícias perpetuamente
E o Senhor é a nossa porção. Então, se andarmos uma vida de fé, confiando no que está escrito na sua palavra, irmãos, vai dar tudo certo. Creia nisso. Essa é a palavra final que eu tenho para você. Está terminando. Creia no que está escrito. Veja, Deus usou Davi profeticamente para profetizar essas realidades que se cumpriram para mim e para você. Creia nas promessas do Senhor e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Creia nisso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode o que a palavra diz que você pode.